Olá, eu sou Djalma Costa, educador, defensor de direitos humanos. Trabalho e coordeno o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Interlagos, na cidade de São Paulo. Coordeno a Associação Nacional dos Centros de Defesa e acompanho os movimentos sociais aqui na região. E este é um meu podcast. Então, por favor, usem como vocês quiserem, estão aí à disposição, tá? O podcast Caminhada pelos Direitos e o objetivo é justamente isso, discutir e debater os direitos da pessoa. Estamos começando o mês de março de 2022 com um debate frenético na sociedade por diversas questões que envolvem a população feminina, mas também a questão de gênero na sociedade brasileira. E quero com isso fazer uma série de provocações de debates através dos podcasts para contribuir com isso, que eu acho que é importantíssimo que a gente vai formando uma forma de horizonte, uma forma de olhar, uma forma de que as pessoas, sobretudo a juventude, encare e debata os conteúdos e os problemas que essa sociedade tem. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui um abraço forte para as meninas e as mulheres que são companheiras de luta, que são amigas, que são família, dizer que vocês empunhem a bandeira de vocês e busquem aquilo que a população feminina querem para si, como no jargão do dia a dia do movimento feminista, a mulher vai para qualquer lugar e ninguém tem que dizer para onde vai. Aliás, tem umas coisas esquisitas na sociedade brasileira, né? Recentemente, eu não sei se vocês se lembram, que no Espírito Santo 2 meninas foram algemadas na praia e levadas para a delegacia porque fizeram topless. Essa sociedade é tão hipócrita, né? No que diz respeito à sexualidade, que é assustador. E assustador por quê? Porque o corpo feminino, ou o corpo masculino também, mas o corpo feminino assusta por quê? Porque é um país machista, né? É um país que explora sexualmente, que abusa sexualmente, que estrupa sexualmente, mas o machismo impõe às mulheres que cubram o corpo, que esconda aquilo que os homens, de maneira geral, querem como objeto de desejo. Então é muito hipócrita essa sociedade nesse sentido. E a prisão daquelas meninas no Espírito Santo escancara aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já sabe. Então quero deixar aqui um grande abraço para todas vocês que estão na luta. E concordar que 8 de março não é um dia de celebração, de festa, né? É um dia de luta mesmo. É o dia de empunhar o punho esquerdo com a bandeira e ir para a luta, e ir para a rua. E aliás, nós só mudamos essa sociedade, esse país, quando conseguirmos ocupar as praças e as ruas, né? Para poder reclamar. Mas ainda voltando um pouco, de onde nasce, qual é a origem desta sociedade tão cruel, tão violenta como é a brasileira? Obviamente alguém vai perguntar, bom, mas é só a sociedade brasileira que tem esses problemas? Não, a América Latina de maneira geral tem esse problema, né? O mundo de maneira geral tem esse problema. Nós temos sociedades que as culturas machistas de diversas sociedades, elaborada e construída em cima de parâmetros religiosos e tudo mais, impõem às mulheres questões profundas em relação a isso. Mas eu quero ficar no Brasil. Parece que é uma sociedade que avançou, civilizou, mas no fundo não é. Nós continuamos uma sociedade oligárquica, patriarcal como nós somos, uma sociedade colônia, onde os invasores europeus chegaram aqui e trouxeram na bagagem um punhado de princípios morais e religiosos e impuseram a população indígena que viviam aqui, e sobretudo as mulheres e aqueles que não aceitaram, foram castigados, foram mortos, e assim nós conhecemos a história do genocídio indígena aqui. Depois nós poderíamos também lembrar de um outro período histórico vergonhoso no Brasil, que é o período de escravidão, né? A escravização da população negra africana, entendeu? Sobre a desculpa e o manto de populacionar o território brasileiro e também de cuidar de culturas, como é o caso da monocultura da cana-de-açúcar e do café, em um determinado período. Os europeus, entendeu? E diversos europeus pegam laço em vários países africanos e traz para cá e escraviza toda essa população. E aí nós conhecemos também o tamanho da vergonha dessa história, entendeu? E que as mulheres negras africanas chegando aqui
o que elas sofrem, o que elas passam, sobretudo obrigadas a serem matrizes reprodutoras, porque é um comércio. Então a sociedade brasileira é calçada nisso, né? E sobre o manto e a bênção da igreja que a protegeu e abençoou todos os escravagistas, inclusive até hoje com estátuas espalhadas pelas ruas e pelas praças do país afora. Então nós não podemos celebrar o 8 de março como uma festa, né? Não tem como. E eu queria também dizer a vocês, bom, do ponto de vista da luta, né, somos companheiros e somos companheiras, né? Nós estamos juntos nisso aí, na rua, no campo, na cidade, para poder enfrentar toda essa questão. E sou solidário a cada uma de vocês, no lugar que vocês estão, no chão que vocês pisam, do que eu também piso, entendeu? No território que você defende, eu também defendo, e com o intuito de mudar um pouco esta sociedade. Então, trazer essa reflexão de março em uma perspectiva libertária é cada vez mais urgente, sobretudo quando nós estamos em um país que está no meio de um processo de extrema-direita e de fascismo, travestido de democracia branca, né, onde cotidianamente desrespeita e agride a população feminina. Não somente a população feminina, mas a população pobre, excluída, periférica, enfim, ribeirinha, quilombola e etc. LGBT, QIA+, ou seja, tudo aquilo que é minoria ou que é maioria, mas que não está no horizonte do binômio, né? Deus, pátria e liberdade, ou Deus, pátria e família, não serve para povoar o chão desse país afora. É um absurdo o que nós estamos vivendo no meio do século XXI, onde o Brasil tem um retrocesso democrático extraordinário, onde força a população a se dividir e entrar em um debate violento sobre isso. Claro, as mulheres estão aí, as crianças também, né? Mas a população feminina está colocada aí, a população minoritária, a população LGBT está colocado aí, a população negra, ribeirinha, indígena, todo mundo. Então, parar um pouco neste março para olhar um pouco os caminhos que essa sociedade faz na proteção desta população é fundamental, não é? Não podemos esquecer que a maioria da população brasileira é feminina, é de mulher. E não podemos esquecer isso. Mas também não podemos esquecer que esta sociedade é lenta demais nos seus avanços. Só bem pouco tempo é que a mulher consegue votar no Brasil, né? Não sei quem se lembra, é só na década de 30 que a mulher consegue ter voto e direito a voto aqui neste país. Ainda assim, as que eram casadas eram obrigadas a pedir a permissão do marido, que se o marido permitisse, podia votar. Se não permitisse, não podia votar. Não faz muito tempo que isso começou, né? Que a gente está nesse sentido. O parlamento, você olha para o parlamento, as mulheres são minorias. Não vou nem dizer outras minorias, mas as mulheres são minorias. E eu estava conversando em outro material de vídeo para ser publicado também, olhando um pouco e avaliando os direitos fundamentais dentro do sistema de proteção da população feminina brasileira, para além da luta do território, do corpo e do território, mas alguns direitos fundamentais. Por exemplo, voltando à história do corpo, o direito ao aborto, que ainda é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda não terminou e não bateu o martelo definitivo. O direito ao corpo, o direito de fazer do corpo que ele prover porque é dela, é seu, enquanto mulher. A violência estrutural que acontece no cotidiano das mulheres no Brasil, né, sobre a grande maioria, sobre as bênçãos, inclusive, do sistema de polícia, do sistema de justiça, é um negócio assustador, entendeu? Espalhado pelas pequenas cidades do país ou pela periferia do país como um todo, e também nas grandes cidades, nas capitais, as mulheres continuam sendo espancadas, apanham, são presas, são mantidas sob cárcere privado. O homem impõe a sua virilidade, impõe a sua macheza, impõe um direito que ele acha que tem sobre a mulher, de decidir, inclusive, se ela vive, se você vive ou se você não vive, se você merece apanhar agora ou se você merece apanhar depois e etc. Pois também queremos discutir um pouco os avanços tímidos, mas aconteceram, e quase todos eles às custas de sofrimento, inclusive, que a Lei Maria da Penha, ela só aparece às custas de um grande sofrimento da própria Maria da Penha, não é? Ela ficou paraplégica por conta de todo um sofrimento
que ela passou nas mãos de um homem que ela julgou um dia que fosse o companheiro para a vida toda. E não foi, né? Tá aí o exemplo. E ela tá viva para contar a própria história, como tem contado o tempo todo, né? Então, e aí eu fico pensando também, já comentei isso em outros espaços, por exemplo, do ponto de vista da saúde, do direito fundamental à saúde, né? Este é um país onde o número de mulheres que morrem anualmente por câncer de mama é imenso. Tá aí as estatísticas no próprio Ministério da Saúde, né, que vai confirmar isso. Mas o país também não produz políticas públicas e como ferramenta capaz de auxiliar e de dar prevenção a esse tipo de patologia antes mesmo que ele mate as mulheres. Por exemplo, o tal do aparelho de mamografia que não tem nos estados, e que o estado que tem só tem na capital, ou o estado que tem só tem dois, que um está na capital, outro está na maior cidade do estado, que as mulheres têm que se virar para poder chegar até esse lugar e ficar em uma fila de não sei quantos dias para esperar que o seu exame seja feito. E eu quero lembrar disso, dois estados que eu acompanho muito isso, porque tem mulheres que contam muito as suas histórias. A Amazônia, e o Maranhão. E não tem preocupação dos governos estaduais, dos governos municipais e principalmente do governo federal em equipar, distribuir esses aparelhos pelo país todo. Nós temos uma população de 213 milhões de pessoas, mais de 50% são mulheres. Então, todas precisam desse tipo de acompanhamento, de atendimento e tudo. Não chega. Uma outra coisa que é um direito fundamental básico é a alimentação. E a pandemia, desde 2020 para cá, tem levantado o tapete e demonstrado o tamanho do buraco que este país vive quando se diz respeito à comida, o direito de alimentar, né, das pessoas. Estão com fome. Tem aí um exército, um batalhão, uma população inteira de pobres, miseráveis com fome. E a grande maioria, mulheres, que são elas que cuidam de suas famílias, de seus próprios filhos, que tenta buscar comida de algum jeito para dar às suas crianças e tudo. Aliás, um abraço muito especial para essas mulheres que estão nas comunidades pobres, periféricas, miseráveis, abaixo da linha de pobreza, tentando sobreviver com aquilo que é possível ou quando alguém dá. Isso não é dignidade. Então, este maço, a bandeira de luta é pedir respeito pela dignidade dessa população. Quem puder falar, que tiver condições de usar os meios de comunicação, falem, tem que botar a boca no trombone, entendeu? Tem que usar a internet. Não usam a internet para tanta bobagem, que eu vejo tanta porcaria nas redes sociais, então utilizem para questionar os governos, para poder provocar, cobrar de que a população tenha o seu direito garantido, principalmente a mais pobre. Então, esse é um convite para a gente buscar nos seus municípios, para nós, vocês aí, onde vocês estiverem, nos seus municípios, nos seus estados, buscarem o que existe de ferramenta para garantir que esse direito seja imediatamente cumprido, que seja na Câmara de Vereadores, no município, que é o território onde você mora, que seja no estado aquilo que o orçamento público estadual coloca à disposição e que seja principalmente no governo federal, que tem a obrigação de financiar a política pública nacional, porque o Brasil é um estado federado, entendeu? E o poder público nacional, o governo central, tem a obrigação de distribuir recursos para que a população pobre seja melhor atendida, né? Então, eu ficaria aqui 2 dias conversando com vocês sobre isso. Mas, se vocês querem feedback, manda uma mensagem, né? Estou nas redes sociais também, né? Estou lá no Facebook, estou no Instagram, no canal do YouTube, tá lá, vocês também podem buscar e manda uma mensagem, traga seus conteúdos, provoque que nós vamos discutir, nós vamos montar uma pauta de discussão, principalmente porque nós estamos começando um ano eleitoral, e isso nós vamos conversar depois. Depois a gente volta para fazer essa conversa. Um grande abraço a vocês, que o mês seja um mês de luta, mas se vocês puderem também, cuidem de vocês, né? Eu sempre acho que algumas estratégias são importantíssimas para a gente poder lutar melhor. Por exemplo, o que a mulher gosta muito de cuidar da beleza. A beleza é uma ferramenta de direitos humanos. A beleza também é uma ferramenta de defesa de direitos humanos, de autoestima, de valorização do território, do lugar, do corpo, de onde você se encontra, como você queira se colocar nessa sociedade. Um beijo, fique bem. Qualquer coisa, estamos por aqui.